Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. 2 de Reis, capítulo 19, versículo 14. Presta atenção. Estamos realizando os 7 domingos da grandeza de Deus. E em cada domingo nós outros vamos buscar revelar a todos ustedes a grandeza desse Deus. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo, estão perdendo para Satanás, estão sendo vencidas por ele mal, por não conhecer a Deus. Um profeta, e na Bíblia, o profeta Oséias, ele diz: o povo sofre por falta de conhecimento. É a falta de conhecer a seu Deus que os seres humanos vivem, traz outros deuses. Você vê que na casa da maioria das pessoas estão llenas de deuses, deuses fabricados, inventados na Babilônia, deuses que foram hechos por homens, pelas mãos dos homens. Interessante que nestas casas estão esses deuses, pero também está a miséria, o sofrimento, o dolor, os filhos perdidos nas drogas, marido com amante, esposas com amante, a miséria, e lá casa llena de deuses, e o sofrimento e o dolor prevalecendo. Mas nós outros vamos mostrar para vocês com a Bíblia, com a palavra do Senhor, que aqueles que confiam no Criador do céu e da terra, aqueles que se entregaram a este Deus, que aprenderam a amar esse Deus, a colocar esse Deus em primeiro lugar em sua vida, vivem uma vida diferente. Eu vou mostrar com a palavra deste Deus. Havia um rei, para que você entenda todo o mensagem. Havia um rei chamado Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Assíria. A Assíria, nesta época, era a nação mais poderosa da terra. Era a Síria. Ele tinha um exército numeroso. E como crescia seu exército? Como foi que este rei se tornou o rei mais poderoso da terra? Porque ele trabalhava persuadindo os demais reis das outras nações, enviava cartas de afrenta, dizendo: ou tu se rende a nós outros, ou nós outros invadiremos sua nação, e lhe mataremos, e queimaremos todo o seu reino. Muitos intentaram resistir, pero como seus deuses eram de palo e de pedra, foram derrotados e seus deuses queimados. Outros se renderam, foram covardes e se renderam, e se aliaram ao exército de Senaqueribe. Pero, presta atenção, uma destas cartas também foi enviada ao rei Ezequias. Também foi enviada ao rei Ezequias. Pero este rei Ezequias, ele servia não ao Deus de palo e de pedra, pero este rei servia ao Deus Criador do céu e da terra. Este rei Ezequias, quando ele começou seu reinado, ele não seguiu a seu padre, que era idólatra. O padre do rei Ezequias cerrou as portas do templo que Salomão havia construído, que o povo subia para adorar ao Senhor, levou o povo à idolatria, a servir a outros deuses. A causa disto, vindo sobre Judá e Jerusalém assombro, miséria, sofrimento, dolores. E Ezequias, quando seu padre morreu
e ele foi ungido rei, ele não seguiu os conselhos de seu padre. Ele não imitou a seu padre. Ele seguiu ao rei Davi. Porque Davi foi um rei vitorioso, vencedor, porque seguiu a Deus. Amém? E se você que está vendo-me a hora, você que me escute aqui a hora, se você quer viver uma vida vitoriosa, você necessita aprender a seguir aos vencedores. E quem são os vencedores, ó bispo? São aqueles que obedecem a Deus. Algumas igrejas aí ensinam que o sacrifício é que determina o milagre. Mas o sacrifício que eles ensinam é a pessoa vender seu coche, vender sua casa, agarrar todo o seu ouro, todo o seu dinheiro e dar na campanha a câmbio das bendições. Pero este não é o sacrifício que a Bíblia nos pede. O sacrifício que a fé exige nossa é que obedeçamos a palavra de Deus. Esse é o sacrifício que muitos que hasta participam nessas igrejas fazem seus sacrifícios, dando seu dinheiro, dando seu coche, dando sua casa, a câmbio de uma bendição, mas ela não é capaz de fazer o sacrifício e derrar sua amante. Ela não derra sua amante, ela não derra a vida suja, imunda de pecados, de idolatria, e pensam que o dinheiro dará a ela o direito de receber deste Deus sua bendição. Sabe como se chama isso? Ignorância. Isso é ignorância espiritual. É por causa desta ignorância que as pessoas se postram delante de deuses inventados por homens. É por causa desta ignorância que muitos estão gemendo. É por causa desta ignorância que Satanás ha destruído a muitas nações, com a miséria, com todo este mal que nós outros hemos visto. Pero este rei, o rei Ezequias, ele disse não, porque se o povo, quando esta carta chegou, o povo estava amedrentado. Claro, eles escutavam a fama, de Senaqueribe. Ele era poderoso, e eles tiveram medo. E Ezequias, com a carta na mão, disse para eles: presta atenção, com eles está o braço de carne, pero com nós outros está o Senhor do céu e da terra, e Ele lutará nossas batalhas. Diga glória a Deus. E o povo que estava postrado, desanimado, recuperou ânimo. Diga glória a Deus. Por quê? Porque este rei, ele não seguiu a los conselhos de seu padre, que foi um derrotado e levou a sua nação à la derrota. Ele preferiu seguir ao Deus de Davi, que era o Deus criador do céu e da terra. Quem está entendendo a palavra? Então, se vamos ler no versículo 14, que diz assim: e tomou Ezequias as cartas de mano de los embarradores, e depois que lá hubo leído, subiu à la casa do Senhor, e las estendeu Ezequias delante do Senhor. Diga glória a Deus. A quem Ezequias apresentou a carta? A quem? A Deus. Aquela carta era uma carta de afrenta. Era uma carta de afrenta, dizendo: ou tu se alia a meu exército, ou nós outros invadiremos, lhe mataremos e destruiremos todo o seu reino. Essa era a carta. E às vezes chega para nós outros também afrenta. Às vezes chega a nós outros também afrenta. Os inimigos se levantam, poderosos se levantam para afrentar-nos. De repente chega um câncer, chega uma enfermidade, um problema familiar,
uma mala notícia. E de que maneira, ó bispo, devemos enfrentar nossos inimigos? Eu lhes pergunto. Ezequias tomou a carta de afrenta e apresentou a quem? Então, a quem devemos apresentar nossas afrentas? Quem está entendendo? Mas aqui Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Aqui Deus, ao Criador do céu e da terra. Não há um Deus inventado, criado por homens, que nossos padres nos inculcaram. Não, devemos seguir a esse Deus aqui, ó, o Deus da Bíblia, amém? Esse é nosso Deus, diga glória a Deus. Vocês não estão aqui para seguir o Deus que a Igreja Mundial inventou. Não, nós outros estamos aqui para seguir o Deus da Bíblia. É este Deus que cura, é este Deus que libera, é este Deus que nos dá a vitória, diga glória a Deus. Muitos de vocês estão sendo afrentados por uma deuda, por um problema familiar, por um problema de saúde, por um problema, por um inimigo poderoso, que se diz poderoso, porque quando uma pessoa recebe uma notícia que está com câncer, o primeiro pensamento, vou morir-me. Por quê? Porque é um inimigo o quê? Poderoso. O SIDA é o inimigo poderoso. Há muitos inimigos poderosos, vestidos de poderes, mas desse mundo. Mas ao Deus a quem nós outros servimos, Ele está por em cima de todo o poder desta terra. Por quê? Porque quem dá poder é Ele, quem quita o poder é Ele, diga glória a Deus. Então Ezequias apresentou a carta a esse Deus, e é esse Deus, não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja, não é a religião, que você deve apresentar seus problemas, seus inimigos não. Você deve aprender a apresentá-lo a Deus, aquele que tem o poder de resolvê-lo, diga glória a Deus. E orou Ezequias delante do Senhor, dizendo: qual foi a arma que Ezequias usou? A oração. A oração. Esta é a arma que nós outros usamos. Rodilha no piso, cara no piso, humilhando-nos delante desse Deus. Ajuno. Quem está ajunando? Ele ajuno da oração. Esta é a arma poderosa que Deus nos deu para vencer qualquer inimigo. Diga glória a Deus. Pode ser o mais poderoso, vai cair delante de nosso Deus. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo? Abra o coração, gente. Ao invés de você estar aí chorando, porque meu inimigo é poderoso, porque o doutor me deu 30 dias de vida, estou desahuciado, meu marido se foi, digo que não vai regressar, meu filho está nas drogas, está na bebida, desapareceu. Usa o poder da oração em nome de, e Deus vai dar a vitória. Diga glória a Deus. Ao invés de estar rusgando, condenando, hablando, lamentando-se, murmurando, reclamando, ore, apresenta a Deus seu inimigo, mostra a Deus seu inimigo e ora, amém? E orou Ezequias delante do Senhor, dizendo: Senhor Deus de Israel, que mora entre os querubines, solo tu eres Deus de los reinos de la terra, tu hiciste el cielo e la terra. Agora presta atenção, você que me vê, está aí sofrendo, rimendo, presta atenção, a que Deus Ezequias orou, a quem ele dirigiu sua oração? Aquele Deus criado por las manos dos homens, de gesso, de palo, de pedra, a quem ele dirigiu sua oração? Ao Criador do céu e da terra. Ahorita eu vou mostrar para você aqui nas imagens,
A hora não dá para agarrar, dá? Ponga aqui, por favor, obreira. Eu quero que você mire. Quero que você mire. Você mire. Dá para mirar? Dá para agarrar aí? Agarra ali, por favor. Quem criou tudo isto? Quem criou o universo? Quem criou todas essas coisas? Vê se você consiga acompanhar. Quem criou? Esta é a terra. Quem criou esta terra? Este é o universo. Quem criou o universo? Gente, presta atenção como é que o demônio, mira-me a mim, mentre você vai vendo as imagens. Vê como o demônio é astuto. Ele cega o entendimento do ser humano. O ser humano deixa de buscar, de invocar a este Deus que criou tudo isto, para invocar e buscar um Deus inventado, criado pelos homens, que não tem nada que ver com a palavra de Deus. Nada. E é por isso que as nações são destruídas por Senaqueribe. Sabe quem é Senaqueribe? O diabo, Satanás. Por isso que as nações estão rimendo. Por isso que o povo vive na miséria, enfermas, amedrentadas. Você vê que a enfermidade do ciclo, qual é a enfermidade do ciclo? A depressão. E você sabe o que é depressão? Impotência. O ser humano que foi criado em imagem e semelhança deste Deus, Criador de todo o universo, se sente impotente delante de seus adversários, se sente impotente delante de seus inimigos. Pelo porquê? Porque Satanás cegou seu entendimento. É por isso que você se sente impotente delante de seus problemas. Pero sabe o que Deus nos revelou? Mostra para o povo minha grandeza. Haga as pessoas despertarem. Mira, que coisa maravilhosa e hermosa. Quem criou? Quem criou tudo isto? Gente, por favor, se você insistir em seguir esses deuses de gesso, de palo, de pedra inventado por homens, perdona-me, é porque isto é um cabeça de bagre mesmo. Isto é um cabeça de bagre. Você sabe o que é bagre? É um pescado que tem na cabeça quê? Dura. Porque se esse Deus que criou tudo isto, se esse Deus não pode ajudá-lo, quem vai ajudá-lo? Chapolin Colorado? Vamos regressar à palavra. Versículo 16. Inclina, ó Senhor, tu ouído e hoje. Abre, ó Senhor, tus olhos e mira. E hoje as palavras de quem? De Senaqueribe, que há enviado a blasfemar ao Deus que? Mira a consciência deste rei. Mira a consciência deste rei. Ele tinha consciência, meu Deus vive. Meu Deus é um Deus vivo. Meu Deus é um Deus vivo. O Deus de Ezequias é o mesmo Deus de Davi, que no Salmo 115 disse: tem boca e não hablam, tem manos, tem pé. Quem está entendendo? Lê o Salmo 115, você que está me vendo a hora. Lê o Salmo 115, você que me está vendo a hora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, observe as palavras, versículo 16: inclina, ó Senhor, tus ouvidos, e hoje abre, ó Senhor, tus olhos e mira. E hoje as blasfêmias de quem? Do diabo, que há enviado a blasfemar ao Deus. Ora, gente, um detalhe, presta atenção em mim. Esta carta foi enviada ao rei Ezequias ou foi enviada para Deus? Não foi para Deus não.
esta carta foi enviada ao rei Ezequias, para que ele se rendera a Senaqueribe. Então se presta atenção no que eu vou ensinar nesta manhã a você e a você que me vê em casa. Quando você serve ao Deus vivo, quando você coloca esse Deus criador de todo o universo como o Senhor de sua vida, ei, mira meu amigo, você que está dormindo, quando você está bem definido aqui, ó, pela grandeza desse Deus a quem você serve, presta atenção. Quando o inimigo, se é Senaqueribe, ser o rei do inferno, pode ser o mais poderoso desta terra, quando ele se levantar em contra de você, ele estará levantando-se contra o próprio Deus. Isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 22. Êxodo, para você que está em casa, 23, 22. Ele disse: serei inimigo de tus inimigos e afligirei os que te afligiram. Diga glória a Deus. Pode pedir um glória a Deus bem forte. Esse é o Deus a quem servimos. Todos que se levantarem em contra dos que são de Deus serão derrotados. Todos serão derrotados. Todos serão derrotados. Todos que se levantarem contra alguém que é de Deus será destruído. Está na Bíblia. Você se acorda quando o apóstolo Pablo, que era Saulo, estava no caminho para Damasco, para prender e matar os cristianos, e Jesus apareceu, e ele se casou no cavalo, e uma voz descia: Saulo, Saulo, por que me persegue? A voz era a voz de Deus, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Pero a quem Saulo estava perseguindo? A los cristianos. Está escutando, o perseguidor? O que aconteceu com Saulo vai acontecer com muita gente, porque Saulo estava perseguindo os cristianos, mas aqueles que perseguem os que são de Deus se tornam inimigos de Deus. Aquele que se levantar contra nossas vidas estará levantando-se contra o próprio Deus, e serão destruídos. Todos serão destruídos. Todos que se levantarem serão destruídos. Nós outros não somos nada, reconhecemos nossa insignificância, e toda a glória é dada ao nome dele. Nós outros não curamos a nada, não liberamos a nada, nós outros não podemos nada, mas o Deus que está em nós outros é o Criador do céu e da terra, amém? O Deus a quem servimos é o Deus de Ezequias, é o Deus de Davi, é o Deus dos vencedores, amém? E quero descer para aqueles que se levantam para perseguir a obra de Deus. Vocês vão cair, vocês serão destruídos por ele poder de Deus, porque você não está se levantando contra nós outros, eles estão levantando-se contra quem? Ele próprio Deus. E assim será com você também, e assim será com cada um de vocês. Se você se entrega a esse Deus, se você coloca esse Deus como Senhor de sua vida, se você aprende a amar, mas amar mesmo, de verdade, em primeiro lugar, a esse Deus, se você aprende a seguir o caminho da verdade, o caminho da justiça e da fidelidade, se você elegir amar e servir e ser fiel a esse Deus, todos que se levantarem cairão, todos serão vencidos. Diga glória a Deus. Todos serão vencidos. Todos serão vencidos. Todos serão derrotados. Todos que se levantarem. Quem é que crê nisso? Você crê nisso? Quando nós outros chegamos aqui, esses endemoniados, usando sua influência, seu poder e seu dinheiro, intentaram de várias maneiras nos frenar, impedir que a obra crescera. Eles não lograram e nem lograrão. Foram várias vezes nas emissoras onde teníamos programa de televisão e ofereceram o dobro, o triple aos proprietários para nos sacar da emissora.
E sabe o que Deus disse? Esse mês de novembro vocês vão ver, em algum canal por aí, eu não vou descer todavia, mas vocês vão ver em algum canal por aí, o programa da Igreja Mundial do Poder de Deus a nível nacional. 1 hora de programa, diga glória a Deus. Mira como o nosso Deus trabalha. Diga glória a Deus. E aí, vale a pena ou não vale? Aún não terminou a história não, você vai ver como vale a pena. Versículo 17. É verdade, ó Senhor, é verdade, que os reis de Assíria han destruído as nações e suas terras. Mira, ele disse, Senhor, é verdade, este Senaqueribe, ele destrujou muitas nações, muitos reis. Quem está entendendo? E nós outros hemos visto isso, sim ou não? O Satanás ha vencido, ha destruído muitas famílias, ha destruído muitos empresários, comerciantes, negociantes, ha destruído a saúde e a paz de muita gente, sim ou não? É verdade ou não é? Sim ou não, igreja? É verdade, não podemos ocultar, é verdade, ó Senhor, que os reis da Síria, eles han destruído as nações e suas terras, e que echaram ao fogo a seus deuses, porquanto eles não eram deuses, sino obra de manos de homens, madeira e pedra, e por isso que? Então aprendam, as pessoas são destruídas, as nações são destruídas, porque os dirigentes das nações, porque os homens das nações se curvam delante dos deuses de pedra e de palo, porque não são deuses, não podem protegê-los, não podem guardá-los, não podem defendê-los. Quem está entendendo? Há muitas pessoas que me estão vendo agora, e em sua casa está cheio de deuses, e o inimigo prevalecendo dentro da casa dela. Estou equivocado? Me equivoquei? Não, mira aí para as paredes de sua casa, mira os altares que estão em sua casa, e agora mira a sua vida e mira a sua família. Mira, usa a sua inteligência, não usa a emoção não usa o sentimentalismo não, usa a sua inteligência e pense. Se são deuses, por que não lhe protege? Se são deuses, por que não lhe guarda? Por que não lhe cura? Por que não restaura a sua família? E por que esse demônio entrou e destrujou a sua família? Porque são deuses hechos pelas mãos de quem? De homens. Não és o Deus criador do céu e da terra. Não é este Deus que criou o universo. Se for este Deus aqui, que criou o universo, eu tenho a certeza que este hogar, que esta família estaria o quê? Protegida. Porque todos falhamos, menos Deus. Diga glória a Deus. Sigamos. Agora, pois, versículo 19. Ó Senhor Deus nosso, salva-nos, te ruego, de sua mano, para que sepam todos os reinos da terra, que só tu, Senhor, eres Deus. Diga glória a Deus. Mira-me a mim, é esta oração que você necessita hacerla delante deste Deus. Senhor, toda a honra e toda a glória será dada a tu nome. Pero eu entreguei minha vida ao Senhor. E para que estas nações saibam, para que meus vizinhos saibam, para que meus familiares sepam que nós outros não estamos servindo a um Deus de palo de pedra, para que eles sepam que existe um Deus poderoso, responda esta minha oração, Senhor. Amém? Quem está entendendo? Não é para a sua glória não é para que você se vanglorie, como digo eu, vanagloriar, não, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Responda, Senhor, minha oração. Eu isso muitas vezes, esta oração aqui neste altar, quando esses inimigos se levantaram contra mim.
Muitas vezes eu vim aqui solito neste altar e derramei minhas lágrimas aqui diante desse Deus e disse: Senhor, eu não sirvo a um Deus de pedra e de palo, eu sirvo ao Deus Criador de todo o universo. E o Senhor me trajo a esta nação, e o Senhor me trajo aqui para salvar esta nação. Então se ajuda-me, para que esta nação sepa que o Deus que está nesta obra, que o Deus que está em minha vida, é Deus vivo e poderoso. Responda a minha oração. E os inimigos poderosos, terem muito dinheiro, eles se quedaram amarrados. Diga glória a Deus. Estão amarrados e vão permanecer amarrados, porque o nome deste Deus será glorificado nesta nação. Diga glória a Deus. O nome de Deus será glorificado. Diga glória a Deus. A hora é maravilhoso isso. Passe para o versículo 35. Mira no que aconteceu. Mira no que aconteceu. E aconteceu que naquela mesma noite saiu el ángel del Senhor. Quantos ángeles? Um não mais. Não é necessário uma legião, não. Um ángel, se o Senhor enviar um ángel, amém? De los príncipes dele, como se diz em Brasil, já era maldição, já era malditos. Um ángel, e matou en el campamento de los sírios a 185.000. E quando se levantou pela manhã na Senaqueribe, é aqui que todo era que? Corpos de morto. Pode pedir um glória a Deus bem forte, sim ou não? Ah, Deus poderoso! Diga glória a Deus, igreja. Você não está entendendo, não? É isso que vai acontecer. Isto vai acontecer. Todos que se levantaram, observe, mira, 185.000 soldados que estavam preparados para atacar ao rei Ezequias, amaneceram o quê? Mortos. Qual foi a arma que Ezequias levantou? Qual foi a arma? Da oração. Ao poder que existe na oração daqueles que estão entregados a Deus. Vocês observou que a pessoa que ora, reza e não passa nada? Sabe por que não passa nada? Porque não estão entregados a Deus. Não estão entregados a Deus. Você se acorda? Ahorita vamos passar o manto. Você se acorda daquela mulher que sofreu 12 anos de uma hemorragia? Ela era uma pecadora, como nós outros, mas ela colocou em seu coração uma fé: se eu tocar nesse manto de Jesus, eu serei curada. Porque quando ela chegou, havia uma grande multitude de gente, e ela não tinha como chegar a Jesus. Pero ela pensou: se pelo menos eu tocar no manto, eu serei o quê? Curada. E ela foi, valentemente, porque imagine, todos queriam estar junto de Jesus, e ela, 12 anos perdendo sangue, era uma mulher débil, pero nada e nada ela o impediu, porque ela creia que se tocasse naquele manto, ela seria quê? E ela foi e tocou, e quando tocou, a hemorragia quê? E Jesus se detuvo e perguntou: quem me ha tocado? Quem me ha tocado? E os discípulos diziam: Senhor, todos lhe tocam, todos se apertam. E Jesus disse: não, eu senti que de mim saiu poder. Alguém me ha tocado diferente. Alguém me ha tocado o quê? É isso que eu quero ensinar para você que me vê. Vem muita gente na igreja, pero nem todos são curados, são liberados, são bendecidos. E sabem por quê? Porque não aprenderam a tocar em Jesus que? Diferente. Não aprenderam. Havia muitos que estavam tocando, pero não passou nada com eles. Mas com esta mulher,
o milagre aconteceu. E por que aconteceu? Porque Élia tocou diferente de todos que estavam ali. Élia já saiu de sua casa, é isso que você tem que aprender. Élia já saiu de la casa com esta fé, que ia regressar curada. Ela não foi participar de mais uma reunião como alguns que estão aqui não, que chegam tarde na igreja, não estão nem aí para o horário da reunião. Ela não foi participar de mais uma reunião não, ela foi aquela reunião determinada. Eu serei curada, este Deus me vai curar. E é assim você que me vê, que deve sair de sua cidade, seja de onde seja. Eu recebo muitas chamadas no telefone, e pessoas que dizem, não, é que eu vivo lejos, é que eu não posso, é que eu não tenho para o boleto. Essas pessoas, eu tenho tristeza em meu coração, porque estão vencidas por o diabo. O diabo já las venceu, já logrou persuadi-la com suas palavras de derrota. Porque se essas pessoas que me vê agora determinassem seu coração, eu vou nesta reunião, o bispo está chamando para venir viernes e domingos, eu vou, e quando eu chegar nesta reunião, quando eu comer esse pão que será dado neste viernes, quando eu for domingo e tocar neste manto, este Deus vai curar-me, esse Deus vai liberar-me. É assim que vocês devem venir à igreja. Não é venir como os religiosos fazem não, porque todos os domingos os religiosos vão para as suas sinagogas e seguem igual, e seguem vivendo a mesma vida. Se você quer um câmbio em sua vida, se você quer um câmbio, se você quer viver uma vida nova e crer que esse Deus tem poder para dar-lo, venha à igreja com esta fé. Não venha para a igreja para dormir e na Síria não. Não venha para a igreja para participar de mais uma reunião não. Venha determinado. Este Deus que criou esse universo, esse Deus que criou o céu e a terra, esse Deus do rei Ezequias, de Davi e de todos os vencedores, esse Deus, Ele vai cambiar a minha história. Diga glória a Deus. É assim que você deve venir à igreja. Diga glória a Deus. Quem entendeu essa palavra? Então, este viernes, eu quero todos aqui. São 3 horários: 10 da manhã, 4 da tarde, ou às 7:30 da noite. Não importa o horário, venga comer desse pão, pero venga com esse espírito, amém? Domingo, venga à reunião, às 9 da manhã, ou às 6 da tarde, pero venga com esse espírito. Antes de sair da sua casa, levanta suas mãos e ore. Dobra sua rodilha, coloca seu rosto no piso e chore. E diga, Senhor, eu vou à tua casa. Mas em nome de Jesus, quando o bispo, o pastor, o obreiro, seja quem seja, estiver sendo aquela oração, o Senhor vai tocar em minha vida. E eu vou sair desta reunião curado, liberado, bendecido para a glória de teu santo nome. Quem entendeu? Antes de sair de sua casa, haga esta oração. Porque antes de chegar aqui, para começar esta reunião, em minha casa, eu orei ao Senhor. É assim que nós outros devemos viver. A hora de ver, aquele que era o poderoso da terra, quando despertou na manhã, encontrou seu exército o quê? Quem está entendendo? Poderoso, presta atenção, você que me vê. Poderoso só existe um, é Deus, meu amigo. E se você sirva esse Deus, se você coloca esse Deus como o Senhor de sua vida, este Deus sempre irá levá-lo em triunfo. Diga glória a Deus. Se o inimigo prevalece, se o mal prevalece, é porque alguma coisa está mal em seu coração. E me conselho é que você mire para dentro de si mesma, porque a causa não está fora, a causa está dentro de você. Porque se nossa vida está entregada a esse Deus, se somos fiéis a este Deus, se obedecemos a este Deus, se colocamos este Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Satanás não pode prevalecer. Não pode prevalecer.
Porque pense comigo, se este rei fosse vencido, se esse Deus fosse derrotado, todas as nações iam saber que o Deus a quem eles serviam não era Deus. E quando eu vim para esse país, lá no monte, já no monte em Brasil, eu hice esta oração ao Senhor. Eu vou, pero se eu for derrotado, o Senhor será derrotado comigo. Estou aqui, não sei falar espanhol, não sei nada, pero Deus está honrando, a igreja está avançando. Essa semana, na próxima semana que vem, vamos já inaugurar a terceira igreja, lá em Córdoba, amém? Quem está entendendo? Córdoba, o salão onde estamos já não dá mais. E aí, esses inimigos que se dizem poderosos, foram ao dono do salão, disfarçado em pessoas que trabalham com Avon, aqueles produtos de Avon, e ofereceram pagar mais do que nós outros. Por isso que eles aumentaram o preço que nós outros pagávamos por cada reunião. Eles quase que dobraram, porque esses endemoniados vestidos de Avon foram e ofereceram a eles que queria nosso horário, para ser uma reunião em nosso horário. E eu paguei mais uma semana, porque necessitava pagar. Mas o Senhor nos entregou um salão maravilhoso, que dá para o dobro de pessoas, até mais, triple, né, Carlos? Amém? E eu disse, não, Senhor, pode rentar para os de Avon, amém? Você sabe quem é um de Avon, sim ou não? Sabe ou não sabem? Sabem. Renta para eles, porque o Senhor já nos deu um salão muito melhor. Diga glória a Deus. Pode glorificar. Você está amarrado, Satanás. Você está amarrado. O Deus a quem servimos é Deus. E aí? Vamos terminar aqui. Vale a pena? Ou não vale? Servir esse Deus. Mira. Vale a pena ou não vale? Então dê um glória a Deus bem forte. Põe a letra da música lá. Diga glória a Deus.